Pérez, de 12 de novembro de 2019. Ao alterar o artigo 115 da Constituição do Estado, a PEC traz em seu bojo normas de readaptação do servidor público em atividade compatíveis com a limitação sofrida em sua capacidade física e mental e dispõe sobre rompimento do vínculo entre o servidor e o Estado na ocasião. Eu queria, se possível, que o relator disse um pouco mais devagar. Tá bom. Dispõe sobre o rompimento do vínculo entre o servidor e o Estado na ocasião de aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública. Incluindo o parágrafo 5º ao artigo 124 da Constituição Estadual, a PEC passa a vedar a incorporação à remuneração de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão. Ao dispor acerca do artigo 126 da Constituição Estadual, a PEC reforça que o regime próprio de previdência social dos servidores do Estado terá caráter contributivo e solidário mediante contribuições que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Reitera a possibilidade de aposentadoria dos servidores acometido por incapacidade permanente, quando insuscetível de readaptação, estabelece a aposentadoria compulsória aos 75 anos nos termos da Lei Complementar Federal número 152/2015 e eleva a idade mínima de aposentadoria voluntária comum para 62 anos, se mulher, e 65 anos, se homem, observados os demais requisitos que passam a figurar somente em lei complementar. Ainda no tocante ao artigo 126, a PEC prevê que os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao salário mínimo, nem tampouco superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social e dispõe que as regras para o cálculo de proventos de aposentadoria serão previstas em lei. A PEC continua alterando a redação dos parágrafos do artigo 126, vedando a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de aposentadoria, ressalvados os casos de servidores com deficiência, integrantes das carreiras de policial civil, agente de segurança penitenciária e agente de escolta e vigilância penitenciária e os que exerçam atividades com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. A PEC prevê ainda que os ocupantes do cargo de professor terão a idade mínima reduzida em 5 anos em relação às regras de aposentadoria voluntária comum, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério nos termos a serem fixados em lei complementar. A PEC mantém a vedação à percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime próprio de previdência social, ressalvadas aquelas decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal e aplicando as vedações, regras e condições para tanto estabelecidas no regime geral de previdência social. A pensão por morte dos servidores integrantes das carreiras de policial civil e agente penitenciário também é alterada pela PEC, que retira da Constituição do Estado as condições para concessão do benefício, deixando sua regulação para a lei complementar, sendo importante ressaltar que o projeto de lei complementar, o PLC número 80/2019, que está intimamente ligado ao texto presente da PEC, dispõe sobre as aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado. Prevê que a pensão por morte devido aos dependentes dos servidores integrantes dessas carreiras específicas, cujo óbito seja decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, será equivalente à integralidade da remuneração do cargo. Artigo 17, parágrafo 4º do PLC. Ainda regulando o artigo 126 da Constituição Estadual, a PEC ressalta que o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fim de aposentadoria. Serão observados para o regime próprio de previdência social no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social, que serão aplicadas as regras do regime geral de previdência social aos empregados públicos, ocupantes de cargos em comissão demissíveis, ad nutum, ou outro cargo temporário e detentores de mandato eletivo, que o regime de previdência complementar do Estado será efetivado por intermédio de entidade fechada e oferecerá planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. A PEC altera a redação do parágrafo 19 do artigo 126 da Constituição Estadual
mantendo a possibilidade de pagamento de abono de permanência ao servidor efetivo que tenha completado as exigências para aposentar-se voluntariamente e que opte por permanecer em atividade. A PEC mantém a vedação à existência de mais de um regime próprio de previdência social no Estado, estando a vedação ainda a existência de mais de um órgão ou entidade gestora do regime, abrangidos todos os poderes, os órgãos e as entidades autárquicas e fundacionais. A PEC altera a redação do parágrafo 21 do artigo 126 da Constituição do Estado, revogando a norma que prevê que a contribuição previdenciária paga pelo servidor aposentado portador de doença incapacitante incidirá apenas sobre a parcela de proventos que supere o dobro do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, fazendo incidir sobre o servidor aposentado nessa situação a regra geral do parágrafo 18 do artigo 126, que assevera que a contribuição previdenciária do servidor inativo incidirá sobre a parcela de proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social. Ainda nesse ponto, a nova redação do citado parágrafo 21 dispõe que o rol de benefícios do regime próprio de Previdência Social fica limitado à aposentadoria e à pensão por morte, excluindo taxativamente a possibilidade de pagamento de auxílios e licenças através do regime. Por fim, quanto ao parágrafo 22 do artigo 126 da Constituição Estadual, a PEC o revoga expressamente em seu artigo 2º, inciso 1º, desconstitucionalizando a norma que dispõe que o servidor, após 90 dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter cumprido os requisitos necessários à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função pública independentemente de qualquer formalidade, para prevê-la somente no artigo 27 do PLC 80/2019, inserindo ainda a vedação à desistência do pedido de aposentadoria após o afastamento. Parágrafo único do artigo 27 do PLC 80/2019. O artigo 2º da PEC, além da supracitada revogação expressa do parágrafo 22 do artigo 126, revoga expressamente o artigo 133 da Constituição Estadual, que prevê que o servidor com mais de 5 anos de efetivo exercício, que exerça cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior, incorporará 1/10 dessa diferença por ano até o limite de 10 décimos, assegurando, entretanto, a concessão das incorporações que até a promulgação da Emenda Constitucional número 103/2019, reforma da Previdência Federal, tenham cumprido os requisitos temporais e normativos previstos na legislação atual, resguardando, assim, o direito adquirido dos servidores. O artigo 3º da proposta de emenda à Constituição traz uma condicionante de eficácia da norma em análise ao dispor que se aplicam as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta PEC, enquanto não promovidas as alterações pertinentes na legislação, sobretudo enquanto não aprovado o PLC 80/2019. Nos artigos 4º a 7º, a PEC estipula regras de transição e de cumprimento de pedágio para aposentadoria, dispondo sobre idades mínimas, tempos mínimos de contribuição, de serviço público e no cargo, pontuação e contribuição adicional, regras especiais para determinadas situações e carreiras e forma de cálculo dos proventos, incluindo previsão de integralidade e paridade de remuneração. Dispõe o artigo 4º da proposta, que para o servidor que deseje se aposentar voluntariamente até a data de entrada em vigor do PLC 80/2019, que condiciona a eficácia da presente proposta de emenda, será exigido o cumprimento dos seguintes requisitos. 1. Idade mínima de 56 anos se mulher e 61 se homem. 2. Tempo mínimo de contribuição de 30 anos se mulher e de 35 se homem. 3. Tempo mínimo de efetivo exercício do serviço público de 20 anos para ambos os sexos. 4. Tempo mínimo no cargo em que for concedida a aposentadoria de 5 anos para ambos os sexos.
E 5, somatório da idade do tempo de contribuição equivalente a 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem. Para os titulares do cargo de professor, as regras de transição são diferenciadas, sendo exigido o cumprimento dos seguintes requisitos. 1, idade mínima de 51 anos se mulher e 56 anos se homem. 2, tempo mínimo de contribuição de 25 anos se mulher e de 30 se homem. 3, tempo mínimo de efetivo exercício do serviço público de 20 anos para ambos os sexos. 4, tempo mínimo no cargo em que for concedida a aposentadoria de 5 anos para ambos os sexos. 5, somatório da idade do tempo de contribuição equivalente a 81 pontos se mulher e 91 pontos se homem. Se o servidor vinculou seu regime próprio de previdência social até 31 de dezembro de 2003, os proventos de aposentadoria corresponderão à integralidade da remuneração do cargo em que for concedido o benefício, não podendo superar esta, desde que tenha idade mínima de 62 anos se mulher e 65 anos se homem, reduzidos 5 anos para os professores e serão reajustados em paridade à remuneração dos servidores em atividade, entendido aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos, inclusive os decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria e excetuados os vinculados a indicadores de desempenho ou produtividade. De outra forma, caso o servidor tenha se vinculado ao regime próprio de previdência social após 31 de dezembro de 2003, os proventos de aposentadoria corresponderão a 60% da média aritmética simples das remunerações, atualizadas monetariamente, correspondendo a 100% do período contributivo desde julho de 1994, excluídas as que resultem em redução do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição e vedada a utilização da parcela excluída para qualquer finalidade previdenciária e serão reajustados com base no índice de preços ao consumidor IPC da FIPE e na mesma data do reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. Para cada ano de contribuição que exceder 20, haverá acréscimo de 2% no cálculo da média acima aludida. Importante lembrar que o tempo mínimo de contribuição é de 25 anos se mulher e 30 anos se homem. Em ambos os casos, integralidade ou cálculo da média, o valor dos proventos não poderá ser inferior ao salário mínimo e fica limitado ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social. A PEC considera como remuneração do servidor efetivo para cálculo de proventos o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, acrescidos de adicionais de caráter individual e vantagens pessoais permanentes. O artigo 5º da proposta de emenda à Constituição traz regra de cumprimento de pedágio para aposentadoria, estipulando como requisitos mínimos para a concessão do benefício: 1. Idade mínima de 50 anos se mulher e 60 anos se homem. 2. Tempo mínimo de contribuição de 30 anos se mulher e 35 se homem. 3. Tempo mínimo de efetivo exercício de serviço público de 20 anos para ambos os sexos. 4. Tempo mínimo no cargo em que for concedida a aposentadoria de 5 anos para ambos os sexos. E 5. Período adicional de contribuição correspondente ao tempo que faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição, 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. A PEC mantém a redução do limite mínimo em 5 anos de idade e de tempo de contribuição para o cargo de professor. Neste caso, cumprimento de pedágio, o servidor vinculado ao regime próprio da Previdência Social até 31 de dezembro de 2003 tem direito à integralidade e à paridade, tal como o aposentado na forma do artigo anterior à PEC, referente ao cumprimento de pontuação. Quanto ao servidor vinculado ao regime próprio posterior a 31 de dezembro de 2003,
A fórmula de cálculo dos proventos de aposentadoria é semelhante ao artigo 4º da PEC, cumprimento de pontuação, com a diferença de que aquele que decidir cumprir o pedágio do artigo 5º da PEC poderá receber 100% da média aritmética simples de suas remunerações. Mantém-se também, para quem preferir cumprir o pedágio e aposentar-se pela média salarial, a exclusão das contribuições que resultem em redução do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição e vedada a utilização da parcela excluída para qualquer finalidade previdenciária. A impossibilidade de o valor dos proventos ser inferior ao valor do salário mínimo ou maior que o valor máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social. E a regra de reajuste com base no índice de preços ao consumidor, IPC, da FIP, na mesma data do reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. Essas regras de transição e de cumprimento de pedágio, previstas nos artigos 4º e 5º da proposta de emenda à Constituição, servem de balizas para as regras de transição aplicáveis a servidores em situações e ou carreiras especiais. O artigo 6º e 7º. Para os integrantes das carreiras de policial civil, agente de segurança penitenciária ou agente de escolta e vigilância penitenciária, o artigo 6º da PEC prevê a necessidade do cumprimento dos seguintes requisitos de transição para aposentadoria. 1. Idade mínima de 55 anos para ambos os sexos. 2. Tempo mínimo de contribuição de 25 anos se mulher e 30 anos se homem. 3. Tempo mínimo de exercício em cargo de natureza estritamente policial de 15 anos para mulher e 20 anos para homem. 4. Tempo mínimo no cargo em que for concedida a aposentadoria de 5 anos para ambos os sexos. De acordo com a PEC, as carreiras de policial civil e de agente penitenciário seriam submetidas à já citada regra 60% da média aritmética das remunerações, com acréscimo de 2% na média para cada ano que superar 20 anos de contribuição. Os servidores dessas carreiras podem ainda optar por aposentar-se aos 52 anos, se mulher, e 53 anos, se homem, com proventos no valor de 100% da média aritmética das remunerações, caso cumpram período adicional de contribuição, pedágio, correspondente ao tempo que faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição, os 25 anos para mulheres e 30 para homens. A PEC não prevê o cumprimento de pontuação para essa carreira, dispondo que serão considerados como tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial a atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares. O artigo 7º da PEC prevê os requisitos de transição para aposentadoria de servidores cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. 1. Tempo mínimo de efetiva exposição de 25 anos para ambos os sexos. 2. Tempo mínimo de efetivo exercício do serviço público de 20 anos para ambos os sexos. 3. Tempo mínimo no cargo que for concedida a aposentadoria de 5 anos para ambos os sexos. E 4. Somatório da idade do tempo de contribuição equivalente a 86 pontos para ambos os sexos. Quanto ao cálculo dos proventos, nesse caso, serão seguidas as regras anteriores referentes à concessão de 60% da média aritmética das remunerações. Por derradeiro, o artigo 8º da PEC prevê que a regra de rompimento do vínculo previsto no novo parágrafo 10 do artigo 115 da Constituição Estadual não se aplicará às aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a entrada em vigor da Emenda Constitucional Federal número 103 de 2019. E o artigo 9º da proposta afirma que a emenda, ora analisada, entra em vigor na data da sua publicação. O excelentíssimo senhor governador justifica a propositura enviada afirmando que a medida decorre de estudos realizados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado pela São Paulo Previdência SPPrev, em que ficou caracterizado o grave desequilíbrio financeiro e atuarial que atinge o sistema de aposentadorias e pensões de servidores públicos do Estado. Em sua exposição de motivos, o presidente da SPPrev pondera ser evidente o aumento da despesa previdenciária ano a ano,
verificada em virtude da insuficiência de custeio, ou seja, contribuição, e do elevado número de servidores que passam a inatividade atualmente. Para a SPPrev, diante da crescente despesa previdenciária do Estado, as alterações propostas visam frear o exponencial crescimento do pagamento da folha previdenciária e tornar possível a redução da despesa nos próximos 10 anos. A severa pressão fiscal sofrida pelo Estado, decorrente do envelhecimento da massa de servidores, o que compele o Poder Executivo a buscar por fontes alternativas de receita para tentar alcançar o equilíbrio fiscal, o equilíbrio financeiro e atuarial. A presente proposta servirá para amenizar esse descompasso econômico, motivo pelo qual deve ser analisada com profundidade por essa CCJR, uma vez tratar-se de matéria de extrema relevância para o povo paulista. Na fase de pauta, a PEC recebeu um substitutivo e 41 emendas. Passemos à análise e deliberação quanto ao texto da propositura original do substitutivo e das emendas. Da constitucionalidade. A proposta não encontra óbices de constitucionalidade ou juridicidade, uma vez que o Poder Legislativo Estadual tem competência para legislar sobre previdência social, artigo 24, inciso 12º da Constituição Federal. A Constituição Federal assevera ainda que o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos e de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Artigo 40, sendo que a Constituição Federal dispõe sobre as regras que cada ente federativo, o Estado de São Paulo entre eles, pode criar e adotar para submeter seus servidores públicos. A Carta Magna dispõe em seu artigo 194 que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. A Constituição Estadual, da mesma forma, no seu artigo 218, assevera que o Estado garantirá em seu território o planejamento e desenvolvimento de ações que viabilizem, no âmbito de sua competência, os princípios de seguridade social previstos nos artigos 194 e 195 da Constituição Federal. Para tanto, o artigo 196 da Constituição de São Paulo prevê que aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante a contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O artigo 22, inciso 2º da Constituição Estadual, estabelece que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta do governador do Estado e por não estarem presentes as restrições dos parágrafos 1º e 4º do mesmo artigo, a presente proposta de emenda à Constituição é cabível e passível de análise pelo plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Assim, é certo que a presente propositura observa os critérios de constitucionalidade e juridicidade. Do mérito. Nos termos do artigo 31, parágrafo 1º, item 1, do Regimento Interno, o relator que subscreve o presente parecer manifesta-se desde já favoravelmente quanto ao mérito da proposta ora em análise. Com a exclusão de estados e municípios da reforma da Previdência em nível federal e com a indefinição sobre a aprovação ou não da PEC paralela na Câmara dos Deputados, o Estado de São Paulo se adiantou. Excelente iniciativa. Em 2018, os cidadãos paulistas gastaram 34 bilhões com regime próprio de previdência social para garantir a aposentadoria de 533 mil servidores. Contudo, o Estado de São Paulo injetou apenas 33 bilhões na pasta de educação, 24 bilhões na saúde e apenas 11 bilhões em segurança.
restando pouco mais de 2 bilhões para investir, por exemplo, em novas escolas, reformas de hospitais ou para equipar melhor a nossa polícia. O rombo do regime próprio de Previdência Social paulista é de 22 bilhões, sendo que cada cidadão do Estado destina o equivalente a R$ 664 por ano para custear a previdência dos servidores inativos. Aqui não há subjetividade ou ideologia. Há fatos matematicamente incontroversos. O orçamento do Estado é limitado e a população está envelhecendo. A arrecadação não aumenta na mesma proporção da nossa despesa com previdência. Ora, é inquestionável que o atual modelo previdenciário é insustentável. Se não aprovarmos a reforma previdenciária, ora proposta, até o ano de 2049, o déficit previdenciário chegará a assustadores 57 bilhões. Não podemos deixar que isso aconteça. Ademais, nota-se coerência entre os conceitos e inovações trazidos pela Emenda Constitucional Federal 103 de 2019 e a presente proposta, o que deve ser enaltecido, sobretudo, pelo fato de vivermos numa república federativa e num Estado democrático de direito em que a simetria entre as normas constitucionais federais e estaduais deve ser observada. Assim, reitero minha posição favorável à presente proposta de emenda à Constituição, salientando que, com a aprovação da reforma previdenciária do Estado, podemos economizar 32 bilhões em 10 anos, direcionando menos dinheiro para o custeio da Previdência e mais recursos para os milhões de paulistas que clamam por serviços públicos de melhor qualidade. Nesse trilhar, avancemos a análise do substitutivo das emendas de pauta. Do substitutivo das emendas de pauta. Preliminarmente, importa dizer que ao relator é permitido proferir parecer quanto à admissibilidade das emendas que foram apresentadas na fase de pauta, sendo impossibilitado elaborar e apresentar subemendas. Assim, limito-me a analisar as emendas em sua integralidade, opinando pela rejeição ou acolhimento de sua totalidade. De autoria, vamos ao substitutivo. De autoria da nobre deputada professora Bebel e contendo o número regimental de subscritores, o substitutivo número 1, a proposta de emenda à Constituição, ora analisada, prevê, entre outras alterações, a proposta original: idade mínima e período de permanência na atividade públicas inferiores. Traz as mesmas condições especiais para professores e integrantes das carreiras da Polícia Civil, agente de segurança penitenciária e agente de escolta e vigilância penitenciária. Permite a acumulação de proventos de aposentadoria quando essas forem suportadas pelo regime de previdência. Mantém o pagamento de abono de permanência independentemente de requerimento e dispõe que o servidor, após 45 dias decorridos do pedido de aposentadoria, poderá cessar o exercício da função pública. Não obstante o meritório intento dos subscritores do substitutivo, eu entendo que o seu teor extrapola a intenção do autor da proposta original, bem como cria situações em descompasso com a nova realidade jurídica e constitucional trazida pela Emenda Constitucional 103/2019. Assim, rejeitamos desde já o substitutivo número 1. Vamos às emendas. De autoria do nobre deputado Sargento Neri, contendo o número mínimo de regimental de subscritores, a emenda número 1, a proposta de emenda à Constituição, ora analisada, prevê, entre outras alterações, a proposta original: a manutenção do pagamento de abono permanência, dispõe sobre novas fórmulas de cálculo da transição entre os regimes, permitindo a redução da idade mínima no caso de o servidor ter ultrapassado o tempo de contribuição mínimo, possibilita o acréscimo de adicionais de caráter individual e vantagens pessoais permanentes no cálculo da remuneração, desde que o cargo esteja sujeito a variações na carga horária ou a vantagens pecuniárias forem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou similar. Propõe, não obstante
das várias redações diferentes ao mesmo dispositivo legal, a redução do pedágio a ser pago pelos servidores e veda a ampliação da idade mínima de aposentadoria que poderá ser alterada por ato do Poder Executivo da mulher que tenha filhos. Por entender alterar a nova regra jurídica pela emenda constitucional 103 de 2019, rejeito a presente emenda. De autoria do nobre deputado Campos Machado, e contendo um número mínimo regimental de subscritores à emenda número 2, a proposta de emenda à Constituição ora analisada, prevê que os servidores que ingressarem no serviço público em cargo efetivo até 16 de dezembro de 1998 podem optar pela redução da idade mínima na proporção de 1 dia para cada 1 dia de contribuição que exceder o piso, bem como esses servidores contribuirão com 2% a mais para o regime de previdência social. A medida se mostra desnecessária, uma vez que já há previsão legal para aqueles que ingressaram no serviço público antes de 2003. De autoria do nobre deputado delegado Olim e contendo o número mínimo regimental de subscritores, a emenda número 3, a proposta de emenda à Constituição, ora analisada, inclui os servidores da Polícia Técnico-Científica nas regras previstas para as carreiras de policial civil e agentes penitenciários. Mantém a possibilidade do pagamento do abono permanência, suprime a exigência do tempo mínimo de 5 anos no cargo e altera a fórmula de cálculo e reajuste dos proventos destes servidores para garantir a integralidade e paridade dos vencimentos aos integrantes da carreira de policial civil e agentes penitenciários que ingressaram até 31 de dezembro de 2003. Entendo que a medida tem guarida na nova regra jurídica trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, já que trata de regras de transição das carreiras de policial civil e agente penitenciário alinhadas com as novas normas constitucionais previdenciárias. Outro sim, o acolhimento da emenda número 3 evita já a recorrente judicialização do tema e inibe a aposentadoria antecipada dos policiais civis do Estado que estão na iminência de perceber tal direito. Da mesma forma, a economia pretendida com a presente proposta não é afetada de forma relevante com a emenda que ora se analisa, mais um motivo pelo qual merece ser acatada. Portanto, voto favoravelmente à emenda número 3, acolhendo em sua integralidade. De autoria do nobre deputado delegado Olim e contendo o número mínimo regimental de subscritores, a emenda número 4, a proposta de emenda à Constituição, altera o artigo 6º da propositura para incluir os servidores da Polícia Técnico-Científica nas regras previstas para as carreiras de policial civil e agentes penitenciários, o que já está englobado na emenda número 3 do mesmo autor, acatada por esse relator. De autoria do nobre deputado Coronel Telhada e contendo o número mínimo regimental de subscritores, a emenda número 5, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, prevê que as promoções para a classe especial de todas as carreiras policiais civis ocorrerão por antiguidade e merecimento, na proporção de 1/3 e 2/3, respectivamente, sendo que os policiais promovidos por antiguidade aposentar-se-ão voluntariamente com integralidade e paridade de vencimentos, sem exigência de permanência mínima na classe. O tema tratado nesta emenda, promoção por antiguidade e merecimento, é alheio à regulação pretendida na PEC, motivo pelo qual não merece o acolhimento. De autoria do nobre deputado Campos Machado e contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 6, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, prevê novas regras para a aposentadoria dos servidores efetivos nos cargos de policiais civis, dispondo sobre idade mínima, tempos mínimos de contribuição e de exercício em cargo de natureza estritamente policial, bem como pedágio. A emenda visa ainda separar as carreiras de policial civil e de agente penitenciário, a fim de que cada um tenha sua regra própria, o que se mostra inapropriado, já que ambas as carreiras são consideradas atividades de risco. Por visar alterar a nova regra previdenciária adotada pela Emenda Constitucional 103/2019, não me resta alternativa senão rejeitar a emenda.
De autoria do nobre deputado Campos Machado e contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 7, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, prevê que o acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 15 anos de contribuição. Mais uma vez, a emenda pretende modificar a regra jurídica trazida pela emenda constitucional 103/2019. Rejeito a emenda. De autoria do nobre deputado Roque Barbieri, contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 8, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, dispõe sobre idade mínima, tempos mínimos de contribuição e de exercício no cargo. Prevê que os servidores que ingressem no serviço público em cargo efetivo até 16 de dezembro de 1998 podem optar pela redução de idade mínima na proporção de 1 dia para cada 1 dia de contribuição que exceder o piso, bem como que esses servidores contribuirão com 2% a mais para o regime próprio de previdência social. E estipula os cargos desses servidores não serão ocupados pelo prazo de 10 anos. A medida se mostra desnecessária, uma vez que já há previsão legal para que aqueles que ingressarem no serviço público antes de 2003, bem como a pretensa a não ocupação de cargos por prazo determinado, configuraria ingerência no poder exclusivo de administrador do senhor governador, que é vedado pela Constituição do Estado. Por isso, somos contrários à emenda. De autoria do nobre deputado Campos Machado e contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 9, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, prevê a idade mínima de 52 anos para servidora mulher e 55 anos para servidor homem, que desejarem se aposentar na forma do artigo 5º da PEC. Por desejar modificar a regra jurídica modernamente trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, rejeito a emenda. De autoria do nobre deputado Campos Machado e contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 10, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, prevê a idade mínima de 54 anos para a servidora mulher e 57 anos para o servidor homem que desejarem se aposentar na forma do artigo 5º da PEC. Da mesma forma que a emenda anterior, não há que se falar em alteração da nova regra constitucional inserida pela emenda 103 de 2019, motivo pelo qual a presente emenda não merece acolhimento. De autoria do nobre deputado Sargento Neri, contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 11, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, possibilita a incorporação de vantagens em razão do cargo e mantém a vigência do artigo 136 da Constituição do Estado, que dispõe que o servidor com mais de 5 anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha exercer o cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará 1/10 dessa diferença por ano, até o limite de 10 décimos. Essa proposta de emenda se mostra inviável, uma vez que a emenda constitucional 103 de 2019 já eliminou a possibilidade de incorporação de vantagens para todos os servidores, incluindo os estaduais e municipais. De autoria do nobre deputado Bruno Lima e contendo o número mínimo regimental de subscritores, a emenda número 12, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, prevê a concessão de pensão vitalícia e equivalente à última remuneração do cargo ao cônjuge ou companheiro ou equivalente dos integrantes de carreira de policial civil e agentes penitenciários que tenham sofrido agressão no exercício ou em razão da função. O PLC, número 80 de 2019, em seu artigo 17, parágrafo 4º, já prevê que a pensão por morte devida aos dependentes dos servidores e integrantes dessas carreiras específicas, cujo óbito seja decorrente de agressão sofrida no exercício em razão da função, será equivalente à integralidade da remuneração do cargo. Portanto, voto pela rejeição da emenda. De autoria do nobre deputado Bruno Lima e contendo o número mínimo regimental de subscritores, a emenda número 13, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, insere o parágrafo 9º ao artigo 6º da PEC, para prever
a integralidade e paridade de proventos de aposentadoria aos integrantes das carreiras de policial, civil e agentes penitenciários que ingressarem até 31 de dezembro de 2003, dispondo ainda sobre o pedágio a ser pago para os servidores nessa condição. A emenda prevê regras com as quais eu concordo, tanto que acolhi algumas delas ao acatar a emenda número 3. No entanto, nesta oportunidade de reforma da Constituição do Estado, julgo não ser juridicamente seguro vincular os requisitos de aposentadoria de servidores estaduais a uma lei complementar federal. No caso, a Lei Complementar Federal número 51/1985, uma vez que qualquer alteração naquela esfera pode causar um desequilíbrio financeiro e atuarial no Estado. De autoria do nobre deputado Bruno Lima e contendo o número mínimo regimental de subscritores, a emenda número 14, a proposta de emenda à Constituição ora em análise, suprime o inciso 4º do artigo 6º da PEC, para excluir o requisito de 5 anos no cargo para aposentadoria. A emenda visa alterar a regra jurídica inserida pela emenda constitucional 103 de 2019, por isso, a rejeito. De autoria do nobre deputado Bruno Lima, e contendo o número mínimo regimental de subscritores, a emenda número 15, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, altera a redação do artigo 6º da PEC, para prever a integralidade e paridade de proventos de aposentadoria aos integrantes da carreira de policial civil e agentes penitenciários que ingressaram até 31 de dezembro de 2003. No entanto, a alteração pretendida é silente quanto às regras de transição a serem observadas pelos servidores das aludidas carreiras que hajam ingressadas no serviço público após 31 de dezembro de 2003, o que não merece prosperar. Dessa forma, a despeito da louvável intenção do autor da emenda, devo rejeitá-la. De autoria do nobre deputado Bruno Lima e contendo o número mínimo regimental de subscritores, a emenda número 16, a proposta de emenda à Constituição ora em análise, suprime o artigo 2º da PEC, mantendo a previsão de que após 90 dias decorridos a apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, o servidor poderá cessar o exercício da função pública, independente de qualquer formalidade. Não obstante, o artigo 27 do projeto de lei complementar número 80 de 2019 continuar a prever tal regra, e conservando a incorporação de vantagens em razão do cargo, o que, como dito a Lures, já foi vedado pela emenda constitucional número 103 de 2019. De autoria do nobre deputado Bruno Lima, e contendo o número mínimo regimental de subscritores, a emenda número 17, a proposta de emenda à Constituição ora em análise, altera o cálculo do valor dos proventos dos integrantes das carreiras de policial civil e agentes penitenciários, determinando a aplicação da Lei Complementar número 51 de 1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial e possibilita a aposentadoria voluntária do servidor público policial com proventos integrais após 30 anos de contribuição e ao menos 20 no exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem, e após 25 anos de contribuição e 15 anos no exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. Como anteriormente salientado, julgo não ser juridicamente seguro vincular os requisitos de aposentadoria de servidores do Estado a uma lei complementar federal, uma vez que qualquer alteração naquela esfera pode causar desequilíbrio financeiro e autorial estadual, por isso somos contrários. De autoria do nobre deputado Bruno Lima e contendo o número mínimo regimental de subscritores, a emenda número 18, a proposta de emenda à Constituição ora em análise, altera a redação do parágrafo 6º do artigo 6º da PEC para afastar a necessidade de cumprimento de pedágio pelos integrantes das carreiras de policial civil e agente penitenciário, garantindo a integralidade de proventos aos servidores dessa carreira. Não obstante, prever paridade para aqueles que ingressam no serviço público até 31 de dezembro de 2003, o que está em consonância com a emenda número 3, já acatada por esse relator, a emenda faz referência ao parágrafo 9º, inexistente no texto original da PEC, motivo pelo qual merece rejeição.
De autoria do nobre deputado Bruno Lima e contendo o número mínimo regimental de subscritores, a emenda número 19. A proposta de emenda à Constituição, ora em análise, suprime o inciso 2º do artigo 1º da PEC, mantendo a possibilidade de incorporação de vantagens em razão do cargo, o que não é mais possível ante a expressa vedação prevista na emenda constitucional número 103 de 2019. De autoria da nobre deputada delegada Graciela e contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 20, proposta de emenda à Constituição, ora em análise, entre outras alterações, diminui a idade mínima para aposentadoria da mulher, de 62 para 60, eleva a idade mínima para aposentadoria de professores de 51 para 55, se mulher, e de 56 para 60, se homem, prevê integralidade e paridade dos proventos aos integrantes das carreiras de policial civil e agentes penitenciários que tenham ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003, desde que tenham idade mínima de 53 se mulher e 55 se homem, 30 anos de contribuição e 25 anos de exercício em cargo de natureza policial. Suprime a nova redação do parágrafo 7º do artigo 1º da PEC, que dispõe sobre a pensão por morte do servidor integrante da carreira policial, civil ou agente penitenciário. E, por fim, suprime os artigos 2º e 8º da PEC, deixando a norma silente, portanto, entre outras disposições, quanto à incorporação de vantagens em razão do cargo, quanto à necessidade de aprovação de lei complementar para a eficácia da presente emenda, quanto às regras de transição e pedágio, causando uma ruptura abrupta no sistema de aposentadoria dos servidores, e quanto à forma de cálculo e de reajuste nos proventos. Assim, a despeito dos méritos da propositura, sou compelido a rejeitar a emenda. De autoria do nobre deputado Campos Machado, e contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 21. A proposta de emenda à Constituição, ora em análise, reduz para 30% o tempo o pedágio a ser cumprido pelo servidor que esteja a se aposentar nas condições do artigo 5º da PEC. Isso está em dissonância com a nova regra da emenda constitucional 103 de 2019. Rejeito a emenda. De autoria do nobre deputado Campos Machado e contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 22. A proposta de emenda à Constituição, ora em análise, suprime parágrafo 12º do artigo 4º da PEC, possibilitando que os proventos excedam a remuneração do servidor no cargo efetivo que for concedida à aposentadoria. Acredito que a emenda é incabível, uma vez que a reforma previdenciária proposta visa justamente trazer economia aos cofres do Estado. Possibilitar o pagamento de proventos acima da remuneração do cargo efetivo do servidor contraria a pretensão primordial da PEC. De autoria do nobre deputado Campos Machado e contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 23. A proposta de emenda à Constituição, ora em análise, altera a redação do parágrafo 6º do artigo 5º da PEC, para incluir na regra de paridade de proventos de aposentadoria os benefícios e vantagens vinculados a indicadores de desempenho ou produtividade dos servidores em atividades. Contudo, acredito que a avaliação de desempenho ou produtividade deva se aplicar apenas aos servidores da ativa, uma vez que somente esses podem ser avaliados quanto ao cumprimento de tais metas. Por isso, sou contrário à emenda. De autoria do nobre deputado Campos Machado e contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 24. A proposta de emenda à Constituição, ora em análise, garante aposentadoria pelas regras atuais aos servidores que venham a cumprir os requisitos em até 2 anos da promulgação da emenda, visando garantir a estes a expectativa do direito de aposentar-se pelas regras atuais. No entanto, a expectativa de direito é garantida na forma da lei e pelos incontáveis precedentes judiciais, sendo que não há qualquer motivo plausível para que se diga que a expectativa de direito deve respeitar o período de 2 anos. Rejeito a emenda. De autoria do nobre deputado Campos Machado e contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 25, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, reduz para 50% o tempo do pedágio a ser cumprido pelo servidor que deseja se aposentar nas condições do artigo 5º da PEC.
incabível qualquer alteração contrária à nova regra jurídica trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, motivo pelo qual rejeito a emenda. De autoria do nobre deputado Campos Machado e contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 26. A proposta de emenda à Constituição ora em análise altera, entre outros dispositivos, as regras de aposentadoria, transição e pedágio dos integrantes das carreiras de policial civil e agentes penitenciários, excluindo o requisito de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, prevendo a integralidade e paridade aos servidores dessas carreiras que tenham ingressado no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, incluindo o recebimento de todos e quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade e estipulando que os proventos dos servidores que tenham ingressado no serviço público após 31 de dezembro de 2003 corresponderão a 80% da média das maiores remunerações adotadas como base de contribuição. A presente emenda traz praticamente as mesmas regras já previstas na emenda número 3, de autoria do nobre deputado delegado Olim, a qual eu aceitei neste parecer, portanto, desnecessário ou incabível seu acolhimento. De autoria do nobre deputado Campos Machado e contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 27. A proposta de emenda à Constituição ora em análise exclui a necessidade de cumprimento dos requisitos de 5 anos no nível ou classe em que for concedida a aposentadoria, tanto no artigo 4º quanto no artigo 5º da PEC. A pretensão de alteração da regra jurídica incluída recentemente pela Emenda Constitucional 103/2019, rejeito a emenda. De autoria do nobre deputado Campos Machado e contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 28. A proposta de emenda à Constituição ora em análise altera a redação do item 1 do parágrafo 10 do artigo 4º da PEC para incluir na regra de paridade de proventos de aposentadoria os benefícios e vantagens vinculados a indicadores de desempenho ou produtividade dos servidores em atividade. Como dito, acredito que a avaliação de desempenho ou produtividade deva se aplicar apenas aos servidores da ativa, uma vez que somente esses podem ser avaliados quanto aos tais requisitos, o que me leva a rejeitar a emenda da proposta. De autoria do nobre deputado Campos Machado e contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 29. A proposta de emenda à Constituição ora em análise suprime o parágrafo 7º do artigo 5º da PEC, possibilitando que os proventos excedam a remuneração do servidor no cargo efetivo que for concedida a aposentadoria. Como já salientado, a emenda não tem cabimento, uma vez que a reforma previdenciária, ora proposta, visa justamente trazer economia aos cofres do Estado, a possibilidade de pagamento de proventos acima da remuneração do servidor no cargo efetivo é contrária à pretensão da PEC. De autoria do nobre deputado Campos Machado e contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 30. A proposta de emenda à Constituição ora em análise confere nova redação ao artigo 2º da PEC, mantendo a previsão do parágrafo 22 do artigo 126 da Constituição do Estado, no sentido de que, após 90 dias decorridos a apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, o servidor poderá cessar o exercício da função pública independentemente de qualquer formalidade. Não obstante o artigo 27 do projeto de lei complementar número 80/2019 continuar a prever tal regra, consideramos justo manter o dispositivo na Constituição, uma vez que o servidor não deve ser penalizado pela eventual ineficiência da prestação de serviços por parte do Estado. Desta forma, acolho a emenda número 30. De autoria do nobre deputado Campos Machado e contendo o número mínimo legal de subscritores, a emenda número 31. A proposta de emenda à Constituição ora em análise acrescenta o artigo 3º-A, a PEC,
para permitir a adesão dos servidores ao regime de previdência complementar previsto no parágrafo 14 da Constituição do Estado, estipulando, ademais, regras para a concessão de benefícios. No entanto, tal faculdade já encontra previsão no artigo 126, parágrafos 14, 15 e 16 da Constituição do Estado, o que obsta o acolhimento da emenda. De autoria do nobre deputado Campos Machado e contendo o número mínimo regimental de subscritores, a emenda número 32, a PEC, ora em análise, altera a redação do artigo 3º da PEC para exprimir com mais clareza e observância o direito adquirido daqueles que tenham cumprido os requisitos para a obtenção de aposentadoria até a data de entrada em vigor das novas regras previdenciárias estaduais, afasta a incidência de regras de transição e cumprimento de pedágio, dispondo que a forma de cálculo e reajuste das aposentadorias devem seguir as regras vigentes à época da concessão do benefício, bem como prevê a manutenção da obrigatoriedade de pagamento do abono de permanência. Por entender que alterar a nova regra jurídica trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, eu rejeito a emenda, salientando ainda que a propositura mantém a regra atual de obrigatoriedade do pagamento do abono permanência, o que está em total descompasso com a pretensão do autor da proposta de emenda e não traduz a economia visada pelo senhor governador. De autoria do nobre deputado Campos Machado e contendo o número mínimo regimental de subscritores, a emenda número 33, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, adota, como limite remuneratório único no Estado, o previsto no parágrafo 12 do artigo 37 da Constituição Federal, com exceção dos deputados estaduais e vereadores. Incabível tratar de questões referentes ao teto remuneratório na PEC, ora em análise, uma vez que o tema é alheio à proposta original. Além disso, já houve alteração constitucional aprovada por essa Assembleia nesse sentido, cuja aplicabilidade está suspensa por decisão judicial. Portanto, rejeito a emenda. De autoria do nobre deputado Márcio da Farmácia, contendo o número legal de assinaturas, a emenda número 34, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, altera o inciso 2 do artigo 2º da PEC, garantido o direito a incorporações até a promulgação da presente emenda constitucional, e altera o artigo 8º da PEC para aplicar o parágrafo 10º do artigo 115 da Constituição do Estado, rompimento do vínculo, somente a partir da promulgação da emenda constitucional. A proposta conflita com a norma constitucional federal já aprovada no bojo da emenda constitucional 103 de 2019, portanto, emenda rejeitada. De autoria da nobre deputada Janaína Pascoal e contendo o número mínimo regimental de assinaturas, a emenda número 35, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, reduz o somatório da idade e o tempo de contribuição de 81 para 71 pontos para mulheres e de 91 para 86 pontos para homens, previsto no parágrafo 5º do artigo 4º da PEC, que se refere às regras de transição dos professores, limitando a referida pontuação a 90 pontos para mulher e 95 para homens, em vez de 92 para mulheres e 100 para homens. Em que pese o louvável intento da autora da emenda, eu devo rejeitá-la por tratar de alteração da nova regra jurídica trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019. De autoria da nobre deputada Beth Sarrão e contendo o número mínimo regimental de assinaturas, a emenda número 36, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, em que pese a redação obscura, possibilita que o servidor que deseje aposentar-se opte pela aplicação dos requisitos anteriores à promulgação da emenda constitucional, sendo, contudo, incabível que o servidor escolha as regras de aposentadoria constantes em norma revogada. Por isso, eu rejeito a emenda. De autoria do nobre deputado Ricardo Madalene, contendo o número mínimo regimental de assinaturas, a emenda número 37, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, diminui a idade mínima da aposentadoria de 60 para 55 anos se mulher, mantendo intocados os demais requisitos, inclusive o pedágio a ser cumprido. Prevê que os servidores que ingressarem no serviço público em cargo efetivo até 16 de dezembro de 1998
podem optar pela redução da idade mínima na proporção de 1 dia para cada 1 dia de contribuição que exceder o piso, bem como que esses servidores contribuirão com 2% a mais para o regime próprio de previdência social. E dispõe que cargos desses servidores não serão ocupados pelo prazo de 10 anos. Como já salientado, a medida se mostra desnecessária, uma vez que já há previsão legal para aqueles que ingressarem no serviço público antes de 2003, bem como a pretensa não ocupação de cargos por prazo determinado seria uma ingerência no poder de administrador do governador, o que é vedado pela Constituição do Estado. E, não obstante a meritória intenção do autor da emenda, voto por sua rejeição. De autoria do nobre deputado Paulo Fiorilo e contém no número mínimo legal de apoiamentos a emenda número 38, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, inclui, na contagem de tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, a atividade como guarda civil municipal. Em que pese o mérito da pretensão do autor da emenda, ao pretender alterar a nova regra jurídica trazida pela Emenda Constitucional 103, sou forçado a rejeitar a emenda. Ademais, é sabido que a questão não está pacificada pelos tribunais brasileiros, sendo certo que deve haver mais discussões para que seja eventualmente incluído no ordenamento jurídico. Ressalto que eu sou favorável à resolução da controvérsia sobre o tema, para que a natureza jurídica da carreira dos guardas civis seja consolidada. Mas eu creio que a presente reforma da Previdência do Estado não é o fórum adequado para tanto, uma vez que a discussão técnico-jurídica poderia inviabilizar a construção de um consenso sobre as demais questões da proposta desta reforma. De autoria da nobre deputada delegada Graciela e contendo o número mínimo legal de assinaturas, a emenda número 39, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise confere nova redação ao parágrafo 15 do artigo 126 da Constituição do Estado, para prever que a entidade de previdência complementar terá natureza pública. No entanto, não acredito ser fundamental que a entidade de previdência complementar tenha natureza pública, uma vez que tal serviço pode ser prestado, talvez até com mais qualidade, pela iniciativa privada, portanto, rejeito a emenda. De autoria da nobre delegada Graciela e contendo o número mínimo legal de assinaturas, a emenda número 40, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, exclui do texto da PEC os artigos 2º ao 8º, que trata, sobretudo, das regras de transição e pedágio, incabível a emenda, uma vez que suprime toda a redação da proposta, deixando-a inócua. Por fim, de autoria da nobre deputada delegada Graciela, e contendo o número mínimo legal de assinaturas, a emenda número 41, a proposta de emenda à Constituição, ora em análise, exclui a nova redação conferida pela PEC aos parágrafo 7º do artigo 120, ao parágrafo 7º do artigo 126 da Constituição do Estado, mantendo intocadas as regras quanto à pensão por morte dos integrantes das carreiras de Polícia Civil e agentes penitenciários. Há pretensão de se alterar a nova regra previdenciária trazida pela emenda 103 de 2019, portanto, rejeito a emenda. Por tudo quanto exposto, votamos pela rejeição do substitutivo número 1 e das emendas de número 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41. Uma vez que, além das razões já minuciosamente expostas, não observam o princípio da simetria que deve ter as normas constitucionais estaduais com as federais, já que tratam de forma diferenciada temas já definidos na Constituição Federal, sobretudo após a emenda constitucional número 103 de 2019. Reconheço que algumas emendas contêm disposições que poderiam melhorar o texto da PEC,
mas que trazem embutidas outras normas que não se coadunam com a reforma pretendida, ocasião na qual preferi por rejeitá-las integralmente, sobretudo pelo fato de como já salientado, não poder apresentar subemendas à proposta neste momento legislativo. Quanto às emendas de número 3 e 30, votamos pelo seu acolhimento, uma vez que condizentes com a intenção do autor da proposta de emenda à Constituição e observadas a legalidade e constitucionalidade. Por tudo quanto exposto, profiro parecer favorável à proposta de emenda à Constituição número 18 de 2019, favorável às emendas de número 3 e 30 e contrário ao substitutivo número 1 e às emendas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41. Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2019. Obrigado. Deputado... Pela ordem, presidente. Deputado Rene, parabéns pelo seu trabalho. A deputada Janaína... Eu acho que o colega pediu primeiro, mas eu já me inscrevo, excelência. Okay. Deputado... Presidente, eu pretendo, eu tenho um voto em separado que gostaria de proceder à leitura. Ok. Vamos primeiro perguntar aos senhores deputados se preferem discutir esse relatório do deputado ou já passar para... Talvez, pelo menos uma breve discussão seria saudável, né? Breve, se Vossa Excelência não se opuser... Ok. Falar, deputada Janaína, é respeitada, mas o sentido da discussão é visto primeiro, anteriormente, outro ponto de vista. Está expresso o ponto de vista do relator, o voto separado vai apresentar outro ponto de vista. E, evidentemente, de posse de todas as informações, a comissão a CCJ poderá fazer uma discussão com todas as informações na mesa. Ok. A proposta é boa. Deputado, toca a palavra. Ele. Não tenho cópia. Se Vossa Excelência quiser providenciar cópia em vou alguns minutos, solicitar. Gostaríamos. 5 minutos para tirar as cópias. Não dá tempo. Suspenso por... Excelência, sim. Enquanto providenciam-se as cópias, Excelências, nós poderíamos discutir brevemente. Ok. Pode ser? Ok. Vou solicitar assessoria para tirar as cópias. Então, pela ordem, senhor presidente. Deputado Pela ordem, Janaína. presidente. Pela ordem. A deputada Janaína está com a prioridade. Depois eu dou a palavra para o deputado Campos e o deputado Rene. Eu compreendi. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos. Cumprimento o colega também pelo trabalho. Eu compreendi a lógica adotada pelo colega no seu relatório, que foi de tornar a reforma estadual o mais próximo possível da reforma federal, né? Porque, diferentemente do que o governo diz, a reforma estadual não é igual à reforma federal, pelo menos da maneira como foi enviada. A reforma estadual é bem mais dura. Muito embora respeite essa percepção e a escolha do colega, eu ouso, né, insistir em algumas emendas, né? A emenda número 35, que é de minha autoria, e eu entendi que Vossa Excelência pontuou que a forma que foi enviada pelo governo do Estado é a forma que está na federal, neste ponto realmente é a identidade, mas essa minha emenda, ela objetivava, vamos dizer assim, equiparar a situação dos professores a dos demais servidores em situação especial dentro da reforma. Pela ordem, senhor presidente, desculpa te interromper, cara deputada, só queria abrir mão da minha cópia para a quantidade de papel e pedir que receber por celular, por favor. Okay. Desculpa te interromper, porque senão eles já vão tirar a cópia. Okay. Eu queria abrir mão da minha cópia e pedir para receber o texto no celular, por favor. Okay. O que ocorre? Todas as carreiras especiais têm uma idade de aposentadoria e um tempo mínimo de contribuição. Na hora de determinarem os pontos
a serem cumpridos por essas categorias, simplesmente existe a soma da idade com o tempo mínimo de contribuição. No caso dos professores, essa regra está diferente, tanto na federal como na estadual. Então, eu apresentei essa emenda porque não me parece justo que os professores precisem chegar a uma pontuação que é maior do que a soma do tempo de contribuição e da idade, né? Para ficar bem claro, o parágrafo 4º da PEC exige, por exemplo, 51 anos de idade para a professora, 56 para o professor. 25 anos de contribuição para a professora, 30 para o professor. Quando vai somar, no lugar de ser a pontuação 51 mais 25, que dá 76 para a mulher, eles estão exigindo 81 pontos. No lugar de ficar a soma 56 mais 30 para o homem, que daria 86, eles estão exigindo 91. Quando eu apresentei a emenda, apresentei apontando um erro material na PEC. Só que durante a reunião com o pessoal da SPPrev, eles disseram com todas as letras que não foi erro, eles disseram que fizeram, vamos dizer assim, propositalmente, seguindo a linha da reforma federal, que, na verdade, no lugar de estar trabalhando com uma soma, está trabalhando ou com a idade ou com o tempo de contribuição. Então, nesse aspecto, finda sendo mais severo com os professores. Por isso que, mesmo respeitando a linha adotada pelo colega, eu peço apoio à emenda de número 35. Também, atendendo ao pleito de várias categorias, peço apoio à emenda de número 25, que prevê que o tal pedágio não será de 100%, mas será de 50%. Porque, com isso, nós, vamos dizer assim, acataremos ou ajudaremos aqueles profissionais que estão muito próximos de se aposentarem, independentemente da categoria, que é o que a deputada Marta, numa das reuniões, nós sentamos para discutir, né? Que é aquela discussão se é o dobro, se não é o dobro. Não vamos entrar no mérito, mas a reforma exige 100%. Essa emenda número 25 fala em 50%. Então, eu aqui peço apoio dos colegas à emenda número 25. Também peço apoio dos colegas à emenda de número 31, que trata da migração para o regime complementar de aposentadoria. O relator afirma que esse direito já está contemplado. A afirmação procede, Excelência. Ocorre que, na prática, os servidores não conseguem migrar, né? Então, assim, talvez fosse interessante nós avaliarmos, contemplar essa emenda de número 31. No que tange às emendas que foram acolhidas por Vossa Excelência... 31 ou 35? Perdão? 31 ou 35? Não. 35 foi a que eu propus, que tem a ver com os professores. Peço apoio. 25, se eu não me engano, foi o deputado Campos que propôs, trata da redução do pedágio de 100% para 50%. Peço apoio. 31, também acho que é de Vossa Excelência, trata da migração para o regime complementar, que é algo que me parece justo. Várias categorias solicitaram. Eu estou dando meu apoio aqui oficialmente a essa emenda, peço apoio dos colegas. Gostaria de, respeitosamente, enquanto são feitas as cópias, traduzir as emendas que foram acolhidas pelo relator. Não que Vossa Excelência não tenha sido claro, mas como o voto é muito... O relator acolheu a emenda de número 3, encabeçada pelo deputado Olim, subscrita por vários colegas, que, na verdade, é uma emenda que compila todas as demais que, entre aspas, acatavam os pleitos das polícias, tá? Nessa emenda, estamos colocando na condição de policiais, o que já são, né? Os policiais da Polícia Técnico-Científica, que não estavam previstos de maneira... Eu peguei a emenda aqui e fui batendo ponto a ponto, porque o colega Olim elegeu um formato de repetir o que já está na PEC. E, no final, colocar a mudança, né, que é uma maneira diferente de apresentar emendas. Eu, normalmente, apresento só o que está mudando, e aí a gente tem mais visibilidade. Mas eu bati ponto a ponto. Então, está incluindo a Polícia Técnico-Científica na emenda 3, tá, que o relator acatou. Está derrubando, se eu entendi bem, a exigência dos 5 anos
no cargo, né? Está derrubando a exigência dos 5 anos, a emenda de número 3, pelo menos eu entendi assim, lendo com... está para as polícias derrubando a regra dos 60%, garantindo os 80%, os 80% para aqueles que entraram depois de 2003. Foi o que eu entendi da previsão da emenda 2003, da emenda número 3. Quem entrou até 2003 tem integralidade e paridade garantida com relação às polícias. Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, agentes penitenciários. Me corrija se eu estiver equivocado. Derruba a exigência dos 5 anos no cargo que se aposenta, que foi uma das regras mais, vamos dizer assim, rebatidas, né, pelas polícias. E garante integralidade e paridade para quem entrou antes de 2003 e para quem entrou depois os 80%, que é um dos pontos mais discutidos pelas polícias. Salvo o melhor juízo, até venho falando com o colega deputado Bruno aqui pelo WhatsApp, os pleitos das polícias foram todos contemplados mediante o acolhimento dessa emenda número 3. Tá? Eu fiz uma análise aqui, mas eu entendo que foram contemplados. Não sei se Vossa Excelência confirma isso. A emenda de número 30, que foi acatada, de certa forma até é um pleito meu, muito embora a emenda não seja minha, que tem a ver com a noventena, né, que é um dos pontos que todas as categorias estão criticando, que retirava a noventena da PEC, né, que são aqueles 90 dias a partir do primeiro pedido para o funcionário ficar liberado. Na medida em que Vossa Excelência acolhe, se os colegas referendarem tal acolhimento, ganha sentido a minha emenda no PLC, porque eu apresentei ontem uma emenda de plenário, alterando o artigo 27 do PLC, na mesma linha dessa emenda que Vossa Excelência acolheu. Na emenda que Vossa Excelência acolheu, a de número 30, porque havia uma outra, não me lembro o número agora, que era exclusiva sobre a noventena. Essa também garante o direito adquirido dos proventos daqueles proventos, sexta parte, 10º, todos os direitos até a entrada em vigor da reforma, né? Porque essa emenda número 30, ela não trata só da noventena. Então, em certa medida, ainda que indiretamente, acolhe, em parte, o pleito de colocar na PEC o direito adquirido, né? Que é um ponto, e aí eu trago para a nossa discussão. Ontem, na reunião com o pessoal da SPPrev e as associações, todos os representantes, havia representantes de professores, de policiais, de profissionais da área de saúde, até era uma senhora chamada Janaína também, não vou esquecer, eles pedem para que nós coloquemos na PEC expressamente o respeito ao direito adquirido. Sob o ponto de vista jurídico, eu até ponderei que a leitura do conjunto da reforma PEC mais PLC, esses direitos já estão garantidos, até porque é um princípio norteador do direito, né? Mas todos eles se sentem mais seguros. É uma questão mais psicológica do que jurídica propriamente. Tá? Então, estou aqui dividindo com os senhores. Eu não acho que é uma discussão jurídica, muito embora ontem lá houvesse procuradores, juízes, eles entendem que é uma questão de segurança. Eles não querem deixar isso só para o PLC. Eles querem que a PEC diga claramente que os direitos adquiridos serão respeitados. Diretamente, não sei se eu estou equivocada, Excelência, diretamente, eu vejo que Vossa Excelência não contemplou esse pleito. Até gostaria de ouvi-lo, se o presidente permitir, a esse respeito. Porque é um pleito de todas as categorias, todas, sem exceção. Tá? Eu até tranquilizo essas categorias, porque o princípio de respeitar o direito adquirido norteia o direito. Por outro lado, né, sob o ponto de vista psicológico, talvez nós conseguíssemos dar um conforto para esses funcionários. Né? Então, são essas as minhas ponderações por enquanto, Excelência. Deputado Campos, com a palavra. Senhor presidente, embora eu entenda que o deputado Reni agiu com rigor excessivo, excessivo talvez não seja o termo correto. Talvez a gente possa encontrar um adjetivo para ser mais forte do que excessivo. Mas eu quero trazer aqui os principais problemas que constam na PEC 18. Abono de permanência. A reforma da Previdência da União garante expressamente isso
na emenda condicional, fará jus. Já na 18, diz o governador, poderá fazer jus. E se não fizer? Quem é que garante expressamente que o senhor governador vai fazer jus? Ele está dizendo que ele poderá, futuro, poderá fazer jus. Vamos lá. Direito adquirido. Na reforma federal está expressamente previsto o direito de se aposentar pelas regras anteriores à emenda 33 para quem já tem cumprido isso. Na pelo governador não há previsão expressa disso. Deixa para a legislação infraconstitucional estabelecer isso. Aí eu pergunto, e se o governador não quiser fazer isso? Ele não é obrigado, ele pode alterar. Vamos lá. Polícia Civil. Na reforma federal, na 103, os policiais tiveram a regra de 55 anos para se aposentar, tanto homem quanto mulher. Na PEC do governador, além disso, deve cumulativamente cumprir 25 anos de contribuição, ser mulher, e 30 anos ser homem. Além de 15 anos no cargo policial, ser mulher, e 20 anos ser homem. E mais 5 anos no cargo efetivo, o que for concedido por aposentadoria. Espera, isso é ultra petita, isso é um absurdo. É um absurdo. A PEC federal estabelece uma coisa, a PEC do governador vai 100 metros adiante. Vamos lá. Aumento da alíquota da contribuição previdenciária. Na reforma federal, que o nobre relator tanto citou, estabeleceu-se a alíquota de 14%. Mas até a edição de lei, onde posteriormente poderá haver desconto gradual conforme a faixa de salários. Na PEC do governador não trata desse tema, desde que o PL C80 e coloca simplesmente a alíquota de 14%. O risco é de colocar isso em lei e não na Constituição, o que permite ao governo alterá-la a qualquer tempo. Pode para 15, pode para 16, porque não está na PEC. Vai ficar na lei ordinária. Vamos lá. Regra de transição. A reforma federal não estabelece regras de transição. Diz apenas que lei específica dos estados deverá disciplinar tais regras. Então, ele deixa ao Estado a responsabilidade de estabelecer as regras de transição. E cá entre nós, senhor presidente, a PEC do governador estabelece regras de transição confusas e é muito mais prejudicial do que existe hoje. É evidente, basta ler com atenção. Outro item. Incorporação de diferenças salariais de cargos ocupados. 10º. A reforma federal não prevê nada sobre isso. A do governador já passa a proibir terminantemente qualquer incorporação desses décimos. Enquanto uma nada diz, a do Estado, dentro do rigorismo, eu não sei qual é a expressão que seja mais forte que o rigor, a qualquer momento o Estado pode lhe ordenar fazer isso aí. Valor da aposentadoria. A federal estabelece claramente que os proventos da aposentadoria correspondem ao salário do servidor, com todas as vantagens pessoais e adicionais incorporadas. Na PEC do governador, a redação é dúbia, pois diz que a remuneração não poderá exceder aquela do cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Vamos lá depois. Tempo de espera para a aplicação da aposentadoria. Parece que você foi acertar, mas, em todo caso, eu vou ler aqui. Não há regra na reforma federal. Na atual Constituição Estadual, há dispositivo que garante ao servidor, decorrido de 90 dias, sem que a administração pública publica a respectiva aposentadoria, que ele possa aguardar o ato forte de sua atividade. A PEC do governador retira isso. Peço atenção aos demais deputados. A PEC do governador retira essa exigência que consta na PEC federal.
E qual é o prejuízo? Pode acarretar muitos prejuízos a servidores, especialmente das áreas de educação, saúde, segurança pública, que muitas vezes aguardam 1 ano ou mais para que se publiquem as suas aposentadorias. Aí vem o que eu quero deixar, o que eu disse em preliminar. Meu Deus do céu. Artigo 25 da Constituição do Estado. Está em vigência. Nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos. Vira depois, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a tal Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal das providências. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de, primeiro, estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Ora, se o governador não enviou o impacto orçamentário e financeiro da PEC 18 e nem do PLC 80, o que é que nós estamos fazendo aqui? O não envio inviabiliza qualquer análise das matérias. Está aqui, não sou eu que estou falando. É só ler aqui essa lei aqui. Lei 101, de 4 de maio de 2000, e pega o que é o artigo 25. Também não sou eu, não. Onde é que está o artigo 25 aqui? 25 da Constituição do Estado. Eu pergunto, nós estamos partindo de premissas erradas. O relator foi brilhante a conjugar o verbo negar. Brilhantíssimo. Mas tem muitas emendas, como bem disse a senhora deputada, que poderiam ser melhor acolhidas, atendidas. Para que tanto rigor? Agora, eu volto a insistir. Nós estamos discutindo em cima de nulidades claríssimas. Acabei de ler. Artigo 25 da Constituição do Estado e Lei da Responsabilidade Fiscal. Se não tem a previsão de impacto, estão fazendo o que aqui, minha deputada Marta? Isso posto, não concordando em grande parte com o parecer do nobre deputado Henry, que teve 10 dias para olhar 10 vezes por dia a palavra rigor. E me desculpe, atender a pressão do Palácio Bandeirantes, que eu acho normal, nós teríamos muito que fazer aqui, senhor presidente. Nós não poderíamos votar e discutir essa PEC como estamos discutindo. Primeiro, por falta de alicerce constitucional e legal que está aqui. Estou acabando de ler. Se alguém der outra interpretação ao artigo 25 e a lei de maio, é só me falar. Nós teremos que seguramente, a se continuar esse equívoco constitucional, nós vamos ter que discutir de maneira equivocada, horas e horas no plenário, que eu quero assegurar desde já que eu vou ter que recorrer ao Judiciário em função do artigo 25 da Carta Estadual e da Lei do Estado Fiscal. Deputado Pela ordem. Tenê Nascimento com a palavra. Eu gostaria de pedir aí a suspensão por 5 minutos, apenas para recomposição e para, na sequência, ouvirmos o voto do deputado. Ok. Se os pares concordarem. Tudo bem? Nós já temos, deputado, se há falta de cópias, já temos as cópias aqui.
Não seria isso. O que você... Pessoal quer ir no toalete, presidente. Recomposição. E usa aqui o Estatuto de Idoso. Está suspenso por 5 minutos. Física mesmo, presidente. A senhora queria... Eu acho que é o mais sensato, porque do outro Estadual. 5 minutos. Elogiam ele, coitado. Eu não queria falar disso. Aproveita o Nascimento. Que é lei. Pela ordem, presidente. O pedido de Vossa Excelência Regimental fica concedido vista. Agradeço, Vossa Excelência. Ok. Feito pelo deputado Tenente Nascimento, já no início dessa sessão, Ele retirou. ele retirou, presidente. Agora ela é refeita, mas é o apelo. Nós fizemos toda uma discussão para que fosse apresentado as ideias centrais da reforma. Ok. O que é o projeto do governo e quais são os questionamentos que tem sobre ela, deputado César. Portanto, quer dizer, no momento que a visão contrária vai se colocar, o pedido de vistas, nós sabemos qual é o endereço dele. O endereço e o objetivo dele é nomeação do relator especial para poder não ter discussão na CCJ. Essa é a questão. E tem discussões importantes. A deputada Janaína, antes dessa leitura do voto separado, já fez algumas considerações. Tem emendas aqui, 41 propostas de emenda, tem voto em separado, tem substitutivos. Eu acho que é lamentável a Comissão de Constituição, Justiça e Redação se furtar ou impedir que esse debate se realize. Eu lamento, o deputado Carlão Pinhatari, líder do governo, é sempre bem-vindo em qualquer canto da Assembleia, mas a presença dele parece que veio aqui para alterar a compreensão e o andamento dos trabalhos da CCJ. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Carlos César. Senhor presidente, apenas para comentar a fala aqui, comentar a fala do deputado Emídio, a quem eu respeito muito, mas eu penso, deputado, nós estamos aqui discutindo, debatendo, tem até entidades aqui que vieram conversar conosco, né, tem algumas emendas que o relator acatou, outras que ele julga extremamente importantes para essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, porém, elas vieram acompanhadas de outros dispositivos que não contemplam aquilo que se entende como acordo. Eu penso que nós precisamos estudar e debater exaustivamente, discutir, cada um de nós, e não vamos fazer nada no afogadilho. Então, eu penso que mais um tempo para nós analisarmos, inclusive o voto de Vossa Excelência, inclusive aquilo que está sendo acatado, discutir mais ainda com o relator, com as entidades que estão aqui, que nos procuraram, que conversaram. Nós estávamos aqui com a deputada Carla Morando. Eu penso que nada é tão urgente que não possa esperar mais um tempo e nós debatermos mais ainda. Então, entendendo, compreendendo Vossa Excelência, mas respeitando Vossa Excelência, eu penso que é salutar nós ainda esgarçarmos. Não quero crer, e Vossa Excelência coloca aqui uma condição sine qua non, que um simples pedido de vista já está condicionando a colocação de um relator especial. Não é essa a minha intenção, não é esse a proposta do pedido de vista. É uma atribuição regimental que nós temos e que nós estamos fazendo para estudar mais ainda e debater mais ainda, sobretudo com as entidades. Apenas isso, senhor presidente. Olha, presidente, só para dizer, a consequência natural é essa, visto que hoje é o último dia do prazo. Não há tempo para esse debate. O tempo do debate é hoje. Okay. Não há tempo para... Tem até meia-noite. Se Vossa Excelência quer tempo, se Vossa Excelência quer algum tempo para produzir algum nível de acordo com o relator ou com a bancada do governo, então que se suspenda os trabalhos por 1, por 2, por 3 horas. Não pedir de vistas que ele remete necessariamente ao relator especial. Ok. Pedido regimental. Senhor presidente. O último a falar aqui é o Campos Machado. Obrigado, senhor presidente. O senhor é sempre gentil, viu? Senhor presidente, se existe efetivamente a possibilidade
concreta de nós sentarmos, todos nós, e tentarmos encontrar um lugar comum e nós não sejamos atropelados pelo relógio, eu concordo plenamente. Perfeito. Pela ordem. Entendeu? O que não pode, desculpe, o que não pode, amanhã a gente senta aqui, amanhã tem um relator especial. Não é isso aqui, não. Nós vamos ter tempo de conversar. Mas o tempo é hoje, presidente. Não, hoje Deputado não. Campos. Não é hoje. Deputado Emílio, Pela ordem, senhor presidente. Deputado Janaína, já eu não terminei ainda. Posso terminar? posso? Segundo o deputado Carlão Pinhatari, ele é o líder do governo. E membro efetivo da comissão da CCJ. Ele não ia pegar as palavras e jogar as palavras fora sem sentido. Ele acabou de me dizer que não vai ter providência nenhuma sem que a gente sente para conversar e tentar encontrar o caminho. Eu acho que nós temos que confiar nele, que não vai ter relator especial enquanto nós não encerrarmos. Perfeito. Essas discussões não pode ser aqui. Ok. Ó, Deputado hoje- Janaína com a palavra. Não, mas eu não terminei ainda, senhor presidente, por favor. Acho que preste em dar a palavra para a deputada. Nós estamos quase chegando a um acordo aqui. Então, tudo bem. Porque se nós não confiarmos, não é aquilo, confio muito, né? Mas no líder do governo, que acabou de dizer que não vai precipitar, deputado Emílio, vamos confiar nele. Acabou de falar para mim ali que não vai precipitar. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Janaína com a palavra. Veja, tem uma proposta intermediária aqui, respeitosamente a todos os colegas, ao colega que pediu vistas, que é um direito. Eu noto, deputado Emílio, que o voto de Vossa Excelência, muito embora seja extenso, ele contempla muitas tabelas, né? Aí eu indago se Vossa Excelência pretenderia ler também as tabelas ou apenas o texto, né? Porque se Vossa Excelência lê apenas o texto, eu acredito que essa leitura não será tão demorada. Por que eu estou dizendo isso? Não porque eu entenda que é necessário ler tudo, porque eu não quero que passe nenhum sentimento de que nós estamos inviabilizando o debate. Agora, realmente, se todas as tabelas forem lidas, Excelência, digo isso respeitosamente, ficaremos aqui 5 horas. Se Vossa Excelência ler apenas o texto, porque as tabelas são comparativas, né? Talvez nós possamos fazer uma leitura ainda nesse período da manhã, ou marcar para 1h30 da tarde. Eu só estou dizendo isso para não ficar o sentimento de que o debate está sendo, de alguma maneira, cerceado. O tema é complexo, o assunto é importante, né, para o Estado, para o país. Talvez fosse conveniente nós, como algum dos colegas disse, suspendermos e voltarmos na parte da tarde. E aí, se o colega aceitar, para ler o texto e não as tabelas. É uma proposta intermediária. Tá? Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Eu estou inscrita. Não, é só para responder a deputada Janaína, só para... Assim, eu estou inteiramente de acordo, deputada. O meu voto, a leitura do voto, se iniciaria com a minha observação sobre isso. Não serão lidas tabelas e não serão lidos mais ainda o teor das emendas que estão propostas aqui pela nossa própria bancada. O que eu quero ler são as considerações que fizemos a respeito do projeto. Não há intenção de procrastinar, sabe, de prolongar de maneira à toa, sem necessidade, os trabalhos. Mas nós precisamos fazer um debate. Não é possível um projeto dessa magnitude. Eu até entendo o que o deputado Campos falou em relação ao deputado Carlão Pinhatari. É que o Camargo é da minha região. Eu até entendo, mas veja bem, qualquer tentativa de acordo não será mais feita no âmbito dessa comissão, mas será feita no âmbito do entendimento de lideranças, o que é bom também, mas eu acho que aqui é o ambiente propício para isso. Ok. Marina, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu queria questionar o líder do governo e membro efetivo dessa comissão sobre a proposta feita que eu não estava presente, porque eu entendi que a gente estava caminhando, enquanto grupo, a seguir o entendimento sobre o parecer do relator, acatando algumas outras emendas enquanto grupo.
Entendi na conversa que tem algumas possibilidades que esse colegiado entendesse e melhorasse o texto. Entendi que teve uma proposta de que não teríamos relator especial, que é uma realidade que a gente vem convivendo na casa, e queria entender se é isso mesmo ou eu entendi errado. Ok. Em função do pedido de vista do deputado Carlos Sérgio... Eu gostaria de escutar a resposta, se a proposta colocada é que a gente tenha mais tempo, mas que a gente volte nessa comissão e decida aqui, ou não. Relógio da presidência. Deputado Campos. Última vez. O Campos falou. Última vez. Eu estou sentindo que nós temos, Emílio, condições de fazer um acordo. Ou pode ser aqui, ou pode ser no andar de cima, no andar de baixo, no porão, contanto que saia o acordo. Eu não estou dizendo o seguinte, não vai haver, presidente, palavra do líder do governo, que eu faço fé, não vai ter relator especial enquanto nós não terminarmos isso aqui. Pronto. É isso. Esse é o acordo nosso. Então, tá bom. Eu acredito. O deputado Reni quer usar a palavra? Ok, então estão encerrados os trabalhos. Isso. Emílio.